A gente vai repercutir agora os desdobramentos, tudo que tem virado assunto depois da manifestação de ontem. O feriado do 7 de setembro foi marcado por manifestações pontuais pelo país e a principal delas aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Em um dia de muito calor, o ato liderado por políticos de direita não reuniu tantos apoiadores quanto nos protestos anteriores, aquele de fevereiro, por exemplo. Mas ainda assim, havia muita gente na Avenida Paulista. Entre os temas da manifestação estavam a liberdade de expressão e a defesa da rede social X, o antigo Twitter, que segue suspensa aqui no Brasil. E é com este debate que a gente abre o Tá na Roda deste domingo. Para quem nos acompanha por imagens, via ali exatamente as imagens de ontem, a Avenida Paulista tomada por manifestantes. Diego Tavares. Bom, Nelson Kobayashi, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas aqui da Roda e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E Koba, mais uma vez, uma manifestação gigantesca, tomou vários quarteirões da Paulista, milhões de pessoas, mas já começou, Pacheco? Não deixou nem eu molhar o bico, pô. Enfim, mostra que realmente o 7 de setembro foi a data adotada para que as pessoas não só celebrem a independência do Brasil, mas também que mostrem os seus posicionamentos políticos, mostrem a todos que estão, de fato, participando do debate político, participando do debate público, cobrando as autoridades, independentemente do lado político. Nós tivemos também, além da manifestação, claro, o desfile cívico em Brasília. Como você pontuou, Koba, tivemos outras manifestações pontuais ao redor de todo o país e eu acho isso uma evolução. O Brasil é uma jovem democracia. Há algum tempo não se celebrava tanto assim questões inerentes ao patriotismo, questões inerentes às questões políticas, aos grandes temas, e hoje nós vemos que as pessoas aproveitam esses feriados não só para descansar das suas rotinas de trabalho, mas também para ir às ruas e exprimir a sua opinião política, manifestar o seu pensamento, e isso eu acho que é muito saudável na construção de uma sociedade mais plural e democrática. Priscila Silveira, e um dos temas mais dedicados nessa manifestação foi justamente sobre a liberdade de expressão, em especial nesse contexto que a gente está vivendo da suspensão da plataforma X, o antigo Twitter. Boa tarde, Koba, boa tarde a todos os meus colegas de bancada, a nossa audiência. Eu acho que ainda bem que a gente pode manifestar a liberdade, a expressão, e pelo que a gente viu, nós não tivemos nada com agressividades, com violência, pelo menos eu não tive nenhuma informação nesse sentido, então parece que transcorreu bem, ainda que houvesse um manifesto especificamente relacionado às decisões relacionadas lá, à questão da plataforma. Cada um falou o que achava, exprimiu aí a sua ideia, e eu acho que é isso, a liberdade de expressão tem que ter oxigenação de tudo que se pensa, de um lado X ou lado Y, e eu não vi, assim, nenhum problema, e muito embora tivesse aí algumas questões relacionadas a candidatos X ou Y, falando que não subiu no horário, num horário, porque não quis falar ou afrontar determinadas pessoas, no mais transcorreu perfeitamente bem. Eu acho que viva a democracia, eu acho que é isso, dá pra gente conviver muito bem com pessoas que pensam diferente. O que a gente não pode aceitar, obviamente, são os excessos, né? Até porque o excesso deve ser controlado pelo nosso Estado, como é bem sabido. Não visualizei nenhum excesso e eu acho que é isso. Que quem vote lá e quem quer expressar a sua ideia que vá, não tendo violência, que assim que seja feito. E a sua opinião, meu querido Luiz Fernando Pacheco, sobre essa manifestação, mais uma manifestação com muita gente na Avenida Paulista? Olha, muita gente, mas como você bem disse no início do programa, e ao contrário do que disse o Diego Tavares, aliás, bom domingo a todos, bom domingo à nossa audiência do Tá na Roda. Hoje é domingo no parque, porque vai ter fogo no parquinho aqui. Não haviam milhares de pessoas na Avenida Paulista. A manifestação foi bem reduzida, né, Nelson? 2 quarteirões. Segundo o Instituto Luiz Fernando Pacheco de Pesquisas e Medições de Pessoas na Avenida Paulista, LFP, quantas pessoas havia na Paulista, você imagina? Eu não sei quantas pessoas haviam. Sempre tem a PM fala um número, os manifestantes... Não, eu sei que eram 2 quarteirões. As manifestações anteriores... Olha ali, Pacheco, no retorno, os seus 2 quarteirões. Havia muito mais gente e o próprio Nelson Kobayashi já ressaltou isso aqui. O que fica para mim dessa manifestação, e aqui eu estou com nossa colega, é a liberdade de expressão, a liberdade...
não tenho nenhum problema quanto a isso, ao contrário, fico muito feliz com isso. Os desfiles oficiais também foram muito prestigiados, tanto o desfile aqui em São Paulo, como em outros estados do país, e em especial em Brasília, com a presença do presidente da República, do vice-presidente, de chefe do Poder Judiciário, outros ministros. Então, acho que tudo transcorreu num clima de harmonia. Agora, aqui sobre São Paulo, acho que vamos falar disso daqui a pouco, Nelson. Quem subiu e quem não subiu no palanque. Quem teve voz, quem não teve voz no palanque, é algo muito interessante da gente falar. Já você fala mais, que a gente vai dar uma ajustada no seu mic aí. Enquanto isso, eu quero muito a opinião também do Acácio Miranda, porque, segundo informações aqui do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, havia ontem, na Avenida Paulista, cerca de 45 mil pessoas. Este mesmo instituto aqui, esse mesmo departamento da USP, havia dito que na ocasião do 25 de fevereiro havia 185 mil pessoas. Então, de 185 mil para 45 mil pessoas. Eu custo acreditar vendo as imagens, não tenho nenhuma base científica, meu querido Acácio Miranda. Só um pequena parte em relação a isso, em relação a esses números que você disse, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, na manifestação de fevereiro, passou um número de cerca de 750 mil pessoas na Paulista e adjacências naquela manifestação. Então, evidentemente que pelas imagens, enfim, acho que só nessa imagem que está passando na tela agora, a gente consegue ver mais de 45 mil pessoas. Então, faz muitos anos que totalmente a Secretaria absurdo. de Segurança não passa informações sobre o número de pessoas das manifestações da Paulista. Na manifestação de fevereiro foi passado pela Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública, que é comandada por Tarcísio de Freitas. E a USP também. A USP, protagonistas. A USP, E a USP é de quem, Pacheco? Pacheco. E a USP é de quem? Do Tarcísio de Freitas. Pronto, então aí tem dos dois lados. Então, você tem dois lados. Mas a USP tem mais independência do que a PM. Vamos lá, meu querido vamos lá. Acácio Miranda. Isso aqui é absurdo, Pacheco. Tem uma frase que eu não lembro exatamente que diz: posso discordar de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Eu acho que é um pouco do que aconteceu ontem. Boa parte das pautas não fazem parte do imaginário do dia a dia das pessoas, mas a gente tem a obrigação de defender que quem lá estava tenha o direito de dizer o que pensa e defender o que pensa. Então, eu acho que merecem os parabéns todos aqueles que estiveram na manifestação, que defenderam os seus direitos. Agora, quanto à quantidade de pessoas, é um cálculo, inclusive se a gente entrar no YouTube, a gente tem acesso a isso, é um cálculo que é feito a partir do metro quadrado e da quantidade de pessoas naquele metro quadrado. Então, eles fazem uma média das pessoas que estão naquele metro quadrado e quantos foram os metros quadrados ocupados da avenida. Hoje é um sistema que faz isso. Não há necessidade de uma pessoa ficar ali calculando. Então, por isso que eu acredito nesses números, e é importante a gente lembrar, as redes sociais dão voz para a população. As pessoas, desde a pandemia principalmente, já não dão tanto valor para esses eventos presenciais. Eu acho que no final das contas, o fato de nós termos 50, 100 mil, 10 mil pessoas que sejam, não tira a importância, porque o evento foi amplamente apoiado nas redes sociais. E, inclusive, foi transmitido, né? Foi transmitido nas redes sociais ali. Então, ainda que tivesse, sei lá, 45 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo os dados desse departamento da USP, havia muito mais gente assistindo, não só ao vivo o Jogo da Luz, mas também depois a repercussão dos cortes, famosos cortes da manifestação, não só nos canais ali dos organizadores, mas em muitos outros produzidos pelos participantes mesmo, né? Até porque cada um desses participantes é uma emissora em potencial com o celular na mão neste 2024, Jogo da Luz. E como é uma emissora, sem dúvida alguma. Tinha bastante gente, não tem dúvida. Claro, tinha nem poucas mil, 2.001 já é poucas mil. E 1 milhão também não tinha, porque não cabe nenhuma coisa nem outra. Tinha menos pessoas que nas manifestações anteriores? Tinha, claro. Mas tinha bastante gente, como você muito bem disse, Kobayashi, tinha muita gente acompanhando pelas redes sociais, que é uma nova forma de fazer o acompanhamento das manifestações. Tinha bastante gente, ela é legítima, ela foi pacífica, ela tem que ser respeitada. Mas deixo aqui uma questão. Eu acho que o maior desafio dessa manifestação foi para o ex-presidente Bolsonaro. Porque ele estava lá com aquela função de
falar sobre pautas muito importantes de momento, que as pessoas foram na rua para ouvir, para falar sobre isso. Ele não foi muito intenso nem na convocação, e ele tinha também um candidato a prefeito que ele apoiava, que estava no caminhão de som, que ele não quis dirigir diretamente o nome, nem considera a palavra, mas mostrou que apoiava, principalmente ao mostrar que ele não apoiava Pablo Marçal e ainda destratando, pode-se dizer assim, Pablo Marçal, sendo que grande parte das pessoas que foi lá foi com a intenção de votar em Pablo Marçal. Então, a grande medida vai ser, depois disso, virá um apoio maior ou menor ao ex-presidente Bolsonaro. A gente vai falar já mais sobre essa questão envolvendo os candidatos que lá estiveram, né? O Ricardo Nunes, a Marina Helena do Partido Novo e o Pablo Marçal que chegou depois. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, não sai daí, que a gente vai discutir essa história do Pablo Marçal ter sido barrado ou não do caminhão principal dessa manifestação. Mas olha só, vocês estavam falando dos números aí, a gente está falando 45 mil pessoas. Eu fui ver aqui só na rede social do ex-presidente Jair Bolsonaro, o primeiro vídeo que ele posta com o microfone, fazendo o discurso em cima do caminhão na Avenida Paulista, só de curtidas, hein? Curtidas. Tem 782 mil curtidas. Imagine só se fossem pessoas na Avenida Paulista, 782 mil. A gente vai para visualizações. Luiz Fernando Pacheco, 6,5 milhões de visualizações do primeiro vídeo que ele faz. Isso é um vídeo, hein? Tem outros, inclusive, e só na rede principal do ex-presidente Jair Bolsonaro, fora dos aliados, apoiadores e tal. É claro, Nelson, o que a gente tem falado insistentemente é que o grande motor das manifestações políticas hoje, no Brasil e no mundo, são as redes sociais. A rede social do ex-presidente Jair Bolsonaro não atinge, obviamente, só os paulistanos. Atinge o Brasil inteiro, onde temos hoje 220 milhões de pessoas. Então, assim como teve gente acompanhando, apoiando e curtindo, teve também gente acompanhando por mero interesse, inclusive para se informar e não necessariamente para apoiar. Agora, é evidente, ninguém aqui está dizendo, eu não estou dizendo, que o Jair Bolsonaro não seja ainda uma força no Brasil. Ele tem o poder de reunir pessoas. Só que a posição, o que a gente está dizendo, apenas e tão somente, é que a posição do Bolsonaro de gente presente na rua, que deixou sua casa, um feriado que caiu num sábado, quer dizer, um sábado mais ou menos comum para quem não trabalha até meio-dia, tinha menos gente do que certamente eles esperavam. E aí, na comparação, meu querido Diogo da Luz, se a gente pega o primeiro vídeo do presidente Lula no 7 de setembro em Brasília, a gente tem 370 mil curtidas e aproximadamente 4 milhões de visualizações. Exatamente 4 milhões de visualizações. O que também não é um número baixo, né? Porque se a gente pega as imagens, está um evento com poucas pessoas. Mas nas redes sociais ainda conseguiu um tanto de pessoas engajando com... É surpreendente esse número, comparado com o que tinha de pessoas na rua e com a forma da manifestação, digamos assim, que estava acontecendo em Brasília. É surpreendente esse número de 370 mil pessoas, mostra que muita gente se engajou mesmo. Porque em Brasília, a impressão que a gente tinha é que as pessoas que estavam lá estavam principalmente para ver a Esquadrilha da Fumaça, que é um show por onde passa sempre. E também ver o desfile, toda aquela festa, mas não se compara com da Paulista, que as pessoas que vão, elas se sentem participando de alguma maneira. Isso é uma coisa diferente. Então, ver que mais de 300 mil pessoas acompanharam na rede social do presidente Lula, é que muita gente se interessou por ver, sim. Agora eu quero pedir o Pacheco, fala. Me parece, apenas um comentário rapidinho, é que quem vai às comemorações oficiais do 7 de setembro vai com um caráter muito mais cívico do que político. A manifestação na Paulista foi uma manifestação política, é diferente. A questão é a comparação com os outros 7 de setembro também, né? Mas posso discordar do Pacheco? O 7 de setembro, historicamente, o desfile cívico sempre atraiu mais pessoas com viés de direita do que de esquerda. E o que nós acompanhamos ontem foi uma inversão. O desfile cívico em Brasília foi um apoio ao presidente Lula, enquanto as pessoas que historicamente estariam num desfile cívico estavam aqui na Paulista. Eu acho que
questão política acabou invertendo um pouco esses polos, Pacheco. Agora eu quero saber de vocês em relação ao mérito desse evento, dessa manifestação. A gente viu palavras muito fortes sendo ditas de cima do caminhão em relação à atuação do judiciário, aos limites do judiciário, ao sistema de freios e contrapesos que estabelece a nossa Constituição Federal, meu querido Acácio Miranda. Políticos importantes discursando. A gente teve ali o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é aliado do presidente Bolsonaro, aliás, se tornou governador pelas mãos e pela influência do Jair Bolsonaro. A gente teve o Nicolas Ferreira também fazendo um discurso bem incisivo, o próprio pastor Silas Malafaia, que é o organizador do evento, ele quem faz essa organização, é no canal dele que se transmite o evento do 7 de setembro, e muitos com discursos bem fortes, bem incisivos em relação a essa tripartição dos poderes e, em especial, aos freios e contrapesos que devem respeitar. Cobá, eu acho que eram esperados discursos incisivos, especialmente desses três que você mencionou. Quando a gente olha, por exemplo, para o discurso do governador Tarcísio de Freitas, foi um discurso muito mais ameno, um discurso muito mais ponderado. Ele deixou o seu recado, é importante que se frise, ele disse o que pensava, mas sem que fossem feitos ataques diretos. Óbvio, o Nicolas Ferreira, o Silas Malafaia e o Bolsonaro, até pela condição que eles vivem, era esperado deles um ataque mais contundente. E até pelo perfil, pela postura deles. E verdade seja dita, quando a gente olha para o mérito da decisão, primeiro eles discutiam a questão da decisão monocrática. Na própria sexta-feira, a primeira turma do Supremo, por decisão unânime, referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, é óbvio que a questão do Starlink, a extensão da decisão para o Starlink, enseja maiores discussões. Mas o fato dele ter suspendido a operação do X no Brasil pelo fato de não ter um representante é determinação legal. O Supremo só fez cumprir o que o próprio Marco Civil da Internet, que foi aprovado no Congresso, determina. Acho até que seria estranho se a decisão fosse em sentido contrário. Cassinho, mas aí a suspensão da plataforma é uma última rácio no Marco Civil da Internet. Existem outras medidas que não é que podem ser adotadas antes. Elas devem ser adotadas antes de você banir uma plataforma digital do país. Vamos lembrar que o X, o antigo Twitter, tinha cerca de 22 milhões de usuários só aqui no Brasil. Então, eu acho que não é um processo que tem que ser analisado simplesmente olhando a letra fria da lei. A gente precisa dimensionar o impacto de uma decisão dessa na própria estrutura democrática do Brasil. E o resultado está aí, está aqui nas nossas imagens, para quem nos acompanha por imagens, uma manifestação gigante de pessoas indignadas com essa postura do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo que uma rede social seja banida do país. Isso tem que ser abordado de uma outra forma. Deve haver um diálogo entre as partes envolvidas para que a ruptura democrática nesse sentido seja a menor possível. O que nós temos aqui é o Brasil sendo igualado à Rússia, à China, ao Turcomenistão, a Mianmar, a tantas outras ditaduras que também baniram o X do país. Eu não estou passando pano para o que fez o Elon Musk. De fato, tirar a representação do país é uma afronta à nossa legislação. Mas em relação à Starlink, por exemplo, quando a corda arrochou para o lado da Starlink, o Elon Musk já se mostrou mais disposto a dialogar. Está mantendo o sinal dele ativo, está mantendo a representação da empresa aqui no país, enfim. Tudo é a forma de abordagem. Uma decisão que faz com que uma plataforma digital deixe de operar no país, certamente é muito prejudicial à nossa democracia, principalmente à nossa imagem, para todo mundo que está assistindo isso de fora. Mas a gente tem que olhar sob algumas perspectivas. Primeiro, não há o banimento, há a suspensão. E essa suspensão já aconteceu outras vezes, inclusive determinadas por juízes de primeira instância. A gente vai lembrar, 2015 e 2016, uma juíza de São Bernardo, sua terra inclusive, determinou a suspensão do WhatsApp até que o WhatsApp cumprisse uma determinação judicial. A questão aqui é que o Supremo determinou, o Elon Musk foi lá e deixou mais uma vez, não é a primeira vez, isso tem acontecido reiteradamente, de cumprir o que pede a justiça. Ele, inclusive, adiantou que o faria. Ele publicou no X
quando nós o acessávamos ainda, dizendo que iria destituir a representação do X do Brasil e que o Supremo achasse um caminho razoável de fazer cumprir as suas decisões. Fala, Pacheco. Cássio Miranda, total acordo com você. E sobre o comentário do Diego, me estranha, porque o Diego fala, deveria haver diálogo. Diálogo com quem? Se a plataforma X deixou a representação no país e foi justamente por isso que ela foi suspensa. Você vai dialogar com quem? O Elon Musk é quem virou as costas para o Brasil. Não foi o Brasil que virou as costas para ele. E a X está sofrendo as consequências dos seus próprios atos de tratar o Brasil como uma república de bananas. Claro que Tinha que ser suspensa assim. Pacheco suspendeu uma plataforma digital, isso é extremamente antidemocrático. Uma plataforma digital que não respeita a democracia. Você tem 20 não respeita, 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de pessoas que estavam sendo iludidas Pacheco, por fake news de uma empresa que não tem representação no país, que não abre diálogo, que esticou o Discord não tem representação no país, está ativo. O Telegram não tem representação no país, está ativo. A empresa não tinha como conversar. A empresa que virou as costas para o Brasil. A soberania nacional estava em jogo. A empresa esticou a corda. O Elon Musk acha que porque a empresa esticou a corda e aí o judiciário pode, o que quiser, o judiciário pode arrebentar essa corda em prejuízo fica no fim do mundo. Pacheco. Que prejuízo da população? A população se forma por outra forma, rapaz. Você é um advogado muito bem sucedido, que ganha muito bem com o seu trabalho, graças a Deus. Mas, Pacheco, tem gente que utiliza... Pra começar, não é conversinha, você ganha muito bem. Vai lá, continua. Até parece que eu tô de fake news aqui, eu lá sou esquerdista, Pacheco. Ô, Pacheco, tem gente que usa o X e outras plataformas digitais como ferramenta de trabalho. Trabalhe de outra forma. Nós não nascemos com o X, não precisamos dele pra nada. Precisam Você dele. também não nasceu com carteira da ordem, Pacheco. Você não precisa dela pra nada. E para de desmerecer quem... Você está desmerecendo o trabalho dos outros. Assim como a Cássio Miranda. Marco Civil. Agora você está dizendo que eu não conheço a legislação? Não sei, parece que sim. Pacheco. Eles descobriram o Marco Civil da internet. Então vamos falar de devido processo legal, Pacheco. Vamos falar de devido processo legal. O que o Supremo deveria ter feito, se o X retirou a representação daqui, é mandar uma carta rogatória que vai demorar 10 anos para ser cumprida. Eu tenho execuções no meu escritório que já duram 10 anos. Se o Elon Musk tivesse real interesse em se manter no Brasil, ele teria atendido às ordens judiciais. Ele teria atendido às ordens judiciais. Obrigado, Pacheco. Ou você vai me dizer que o Elon Musk... Ou você vai me dizer que o Elon Musk não sabia das intimações do ministro Alexandre. Foi intimado por que foi intimado? Se o mundo inteiro sabe. Na rede social. A minha filha que mora na África, que mora na Austrália, veio me perguntar o que estava acontecendo aqui. Ela lá está sabendo. Você acha que o Elon Musk não sabia o que estava acontecendo aqui? Precisa ser intimado? Me assusta, para com isso, rapaz. Ver um advogado, ainda mais um advogado do seu calibre, relativizar tanto assim o devido processo legal. O devido processo legal. Nossa legislação, nosso Código de Processo Civil dispõe de instrumentos claros e procedimentais para esse tipo de caso. Não foram observados pelo Supremo. Existe regra para o seu governo, a pessoa em processo criminal pode ser intimada não é o caso. Por WhatsApp. Pacheco. Em processo criminal, que é muito mais grave, a pessoa pode ser intimada por WhatsApp. Você vai me dizer que o Elon Musk desconhecia? Teve bloqueio, como desconhecia? Para com isso. Bloqueio de patrimônio da Vamos na verdade real. O Elon Musk desconhecia ou não? Vamos lá. O que estava acontecendo aqui? Um de cada. É um completo absurdo o que está acontecendo. Absurdo nada. Fora daqui. Não se fala mais? Não se fala mais a respeito de quando tudo isso começou. Elon Musk denunciou que recebeu do Supremo Tribunal Federal ordens para bloquear conteúdos, para censurar conteúdos. Conteúdos mentirosos. Que esses conteúdos fossem disfarçados de violação de diretrizes. Quem teve o seu conteúdo censurado nem ficou sabendo que era por ordem judicial. Isso é devido ao processo legal, Pacheco? Isso é devido ao processo legal? Onde está escrito isso na lei? Ele tinha 40 advogados no Brasil. Sabe onde está escrito isso na lei? Ele fechou o escritório aqui, mandou todo mundo embora. Ele não estava
estava interessado em se defender. Repito, que seja expedida uma carta rogatória. Carta rogatória é o diabo. Na sede americana da empresa. Vamos lá, na sede da empresa. Nós vamos continuar esse debate, meus queridos, agora diante de um assunto que trouxeram nossos colegas Luiz Fernando Pacheco e Diego Tavares aqui, que é o devido processo legal, minha querida Priscila Silveira. Porque como é que ficou sabendo o Elon Musk de que deveria apresentar a representação da empresa no Brasil? Por um post na própria rede. E aí, como é que ele é citado ou intimado? Com uma menção que isso é inédito. A gente não tem isso de maneira usual no nosso processo brasileiro, nem no processo civil e muito menos no processo penal. Eu quero entender de você se isso aí vai gerar precedente. Eu quero entender se agora, nos meus processos, eu posso começar a intimar as outras partes por menção na rede social. Antes da palavra mais abalizada da nossa colega, eu quero dizer que na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu estarei no 27º Distrito Policial da capital, acompanhando um cliente meu que foi intimado por e-mail. Então, eu quero saber se isso pode. Eu estou aqui no site do STJ, né? Que depois eu vou fazer menção a uma decisão do STJ, Koba, onde, numa outra oportunidade, o nosso Superior Tribunal de Justiça entendeu como válida uma citação, mas desde que ela tenha sido, evidentemente, citação de forma... Não estou dizendo que é válida a citação do Elon Musk. Deixa eu explicar, porque ele me perguntou se há precedentes, se tem outros julgados. Nós temos no Superior Tribunal de Justiça um outro julgado, onde o nosso Superior Tribunal de Justiça entendeu como válida a citação inequívoca feita em rede social. Rede social esta, que daí a gente pode ter inúmeras. Agora, não temos, segundo a minha informação, né, das minhas pesquisas, outras hipóteses de citações colocando lá o arroba, né? Na rede social, especificamente, por exemplo, X, o X, o Instagram, o Telegram, enfim. Mas o WhatsApp já é uma questão mais recorrente, mas nós temos muita cautela. Eu preciso dizer aqui que há uma cautela nessa hipótese de citação, em especial no criminal, que é mais ainda, né? A gente deve ter essa cautela. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa... Como que eu comprovo que aquela pessoa... E eu acho que aqui está uma problematização, não é? Acho que nós somos uníssonos em entender que isso é um problema. Porque por mais que tenha se colocado essa intimação na rede social dele, e que seria de forma inequívoca, e assim entendeu o STF, há problema se de fato, eu digo isso porque, mesmo eu movimentando, eu nem chego nem aos pés, né? Tem pouca gente aí, mas às vezes eu não consigo ver mensagens. Então, às vezes eu não consigo ver, não estou dizendo que ele não viu, não estou dizendo que ele viu, é claro que pode ser que ele viu, mas eu não posso presumir. Agora, se você me perguntou, é possível essa citação? E eu te digo, o STJ entendeu como válida uma citação feita num WhatsApp, onde eu comprovo pelo lá o link, né? Eu tenho o tique, eu tico e eu tenho lá a comprovação dessa pessoa. Só que essas discussões, se são válidas, se não são, eu preciso aqui fazer apenas um recorte ainda dentro da discussão dos meus colegas. Nós temos no Código Civil o artigo 1138, e não estou dizendo que é legal nem ilegal, mas é bom a gente pontuar, que quando a pessoa, quem quer que seja ela quer atuar dentro do nosso território, ela deve ter um representante legal. E isso está descrito no Código Civil. E eu acho que o problema que envolve a decisão do ministro também está nessa seara. Se ele já tinha sido... se já tinham ido atrás dele por outros mecanismos, porque de fato suspender poderia ser a última hipótese, né? A gente desconhece se ele já tinha sido instado a se manifestar, e ele baseou, me parece, a sua decisão no artigo 1138, que diz que, quando eu tenho uma empresa estrangeira, ela deve ter uma representação legal no nosso Estado. Agora, isso vai dar muito problema, porque se há uma nulidade nessa citação, como se fala, essa nulidade tem que ser quebrada, tem que ser julgada, tem que ser vista dentro do devido processo legal. O que é esse devido processo legal? As partes poderem manifestar o seu inconformismo dentro do processo. E, obviamente, que aqui a gente está falando pedaços de informações que nos chegam. Então, só para te responder com o STJ. Só um pequeno... Dentro do processo,
dentro do processo, a maior corte do Brasil, a última instância de justiça do Brasil, a que tem a palavra final sobre o direito no Brasil, na sexta-feira, disse que a intimação foi válida. E aí tá tudo bem. Ô, Pacheco, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei, Pacheco, eu não sei... Você tem que respeitar o poder quantos judiciário, e-mails Diego por Tavares. dia, Pacheco, o seu cliente recebe, o seu cliente que você acabou de dizer... O Elon Musk tem... Você vai deixar eu falar? Tem 400 mil pessoas trabalhando para ele. O Elon Musk, ele não precisa Pacheco, ler o e-mail. eu não sei quantos e-mails o seu cliente recebe por dia. Não sabe. O Elon Musk tem uma média diária de menções no Para de passar pano, Diego. 865 Para de passar pano. O cara é uma empresa gigantesca. Como é que ele não está sabendo? Como é que ele vai... Então ele não... Vamos admitir que o Elon Musk não está sabendo. Corta o microfone dos dois. Enquanto estiver falando em cima do outro, ninguém entende nada. Tá os dois com o microfone cortado, meu querido Diogo da Luz. Ninguém tá ouvindo, nem o Pacheco, nem o Diego, porque enquanto falar um em cima do outro, eu vou chamar a câmera aqui pra mim e a gente vai trocar uma ideia aqui, meu querido Diogo da Luz. Nem eu tô entendendo coisa alguma, pra falar a verdade. Pois é, então fecha esse assunto aí pra gente, por favor. Mas o que eu acho é que fica uma discussão um pouco importante. Por mim, ele se deu por citado no momento que ele respondeu a citação. Da mesma maneira que eu acho que não tem nenhum sentido dizer que nós nascemos sem o X, poderemos morrer sem o X. Nós nascemos sem o celular. E não devemos morrer sem o celular de forma alguma. Nós devemos... Eu ouvi atentamente e sem interrompê-lo. E você não precisa, se você quiser, você pode descartar o seu imediatamente. Mas nós temos o pleno direito de ter acesso às informações. O que me incomoda de verdade, Kobayashi, é que quem foi prejudicado foi o usuário, foi o cidadão. Ele que perdeu acesso. E ele não fez nada para isso. Aí que eu acho que está o grande problema que devia ser discutido. Tem que haver outras maneiras mais eficazes, e elas existem, de cobrar, punir, resolver essas questões sem prejudicar 22 milhões de usuários, que poucos podem, como eu, por exemplo, até porque isso custa dinheiro e muitos não querem correr risco nenhum. Eu estou tranquilo que eu não preciso nem me inteirar das coisas que estão no processo. Portanto, eu tenho o direito de ter VPN e de acessar o X tranquilamente, porque não fui notificado de coisa nenhuma. A gente vai Os continuar... 22 milhões foram beneficiados. A gente vai continuar... É a sua opinião, e eu prefiro que cada um tenha a sua e não imponha sobre os outros. Eu não estou impondo nada. Claro que vai. a minha opinião.